Olá, gente, eu me chamo Guilherme Lustosa e eu vou falar um pouquinho a respeito aqui do teste de Student, que foi o tema que meu grupo, que no caso é composto por mim, pela Isabelle Vitória, pela Lavínia Vitória, pela Maria Gabriele, pela Daniela Cristina, ficamos responsáveis, pesquisamos e eu estou vindo aqui dar um vislumbre um pouco para vocês a respeito desse tema. Eu coloquei aqui algumas informações rápidas, mas basicamente o teste de Student ele serve justamente para a gente fazer uma medição da diferença de média desses grupos, né? Fazendo com que essa medição ela seja avaliada estatisticamente sobre a relevância dela, se aquilo é relevante o suficiente para ter ali alguma alteração ou não. Geralmente a gente usa uma amostra pequena ou esse teste também pode ser unilateral, sendo para a esquerda ou direita. No caso, isso implica na questão da pergunta. Unilateral, por exemplo, se eu queira saber algo a respeito apenas de uma direção ou não. Assim, também podemos usar o bilateral, onde eu queira saber se aquilo é estatisticamente relevante de uma forma mais geral, ou unilateral é para ser que eu seja mais estatisticamente apenas para uma direção, ou seja, para uma certa hipótese. E aqui também podemos obter dois tipos de hipótese que são consideradas: a hipótese nula e a hipótese alternativa, e isso se aplica tanto em amostras independentes quanto as dependentes, onde a amostra nula seria que aquilo não é estatisticamente relevante, ou seja, aquelas médias podem ser consideradas iguais. Já a hipótese alternativa seria se aquelas médias fossem estatisticamente diferentes, ou seja, relevantes, dando um valor fora do comum. E aqui nós temos dois tipos de amostras, onde temos a independente, que é uma variável que possui distribuição normal com a mesma variância, mas essa mesma ela não é desconhecida e ela é usada ali uma média ponderada desses estimadores amostrais, uma vez aqui que trabalhamos com grupos diferentes, como por exemplo, homens e mulheres, pessoas que têm uma certa doença ou não, adultos versus crianças e etc. E temos as amostras dependentes ou paralelas também, né? Que no caso, emparelhadas, onde aqui nós temos que essas amostras estão relacionadas entre si. Cada valor de um grupo é conectado ao valor de outro grupo, ou seja, é trabalhado com a mesma amostra, por exemplo, o antes e o depois. No caso ali, por exemplo, acompanhando o indivíduo desde o mesmo grupo da infância até a adolescência, por exemplo. Percebe-se que apesar de algumas fases serem diferentes, mas isso é aplicado ao mesmo grupo, ou seja, a nossa mesma amostra. E agora eu vou explicar um pouquinho a respeito dessas amostras e falando em exemplos. Aqui eu só deixei um pronto já, mas basicamente eu vou explicar o que é. Aqui somos uma amostra independente, onde temos aqui que a alternativa fala que um pesquisador em sua pesquisa de 6 meses afirmou que a glicemia de 10 homens e 10 mulheres não apresentariam diferentes taxas de glicemia significativas estatisticamente. Existe evidência que sua afirmação está correta? Bom, vamos verificar a procedência aqui dessa hipótese para saber se essa afirmação realmente procede ou não. Aqui eu estou utilizando um alfa, ou seja, aqui no caso um intervalo de confiança aqui de 95%. Por quê? Porque no caso aqui está 0,5, porque como eu estou utilizando ali um intervalo de confiança de 95%, esse alfa aqui é praticamente, eu tenho só 5% de margem de erro. Então, é para isso que vai servir esse alfa aqui. Logo, aqui a gente temos os valores dos homens e das mulheres. E antes de tudo eu já deixei a média feita, e aqui esse HO e H1 é a hipótese nula, onde eu já expliquei anteriormente que essas diferenças de médias elas não são estatisticamente relevantes, ou seja, elas são iguais, podem ser consideradas iguais, e H1, que no caso é a hipótese alternativa, seria que isso é estatisticamente diferente, ou seja, relevante. A gente pode dizer que aqueles valores de médias não são iguais. Logo, eu já deixei aqui com M com traço em cima e H com traço em cima as médias respectivamente de cada grupo, onde tem M sendo representado por mulheres e H sendo representados por homens. Já tirei a média e já coloquei esses valores alinhados aqui na nossa tabela, onde a gente tem seus respectivos valores, os seus valores menos a média, já elevei ao quadrado e tudo mais para facilitar os nossos cálculos. E antes disso, e aqui, por exemplo,
na tabela de homens. Aqui temos as taxas de glicemia, que eu anotei e organizei todas elas em tabela, onde temos aqui os seus respectivos valores, que estão representados pela letra H, que eu escolhi, e H ao quadrado seria esses valores ao quadrado. Assim como na tabela das mulheres é a mesma coisa. Logo depois, a gente tem aqui a tabela onde temos o H, que seria as medidas dos homens menos a média deles, onde vou estar aqui circulando agora para mostrar. E a mesma coisa se aplica às mulheres, né? Tanto aqui nos homens, com o seu valor menos a sua média, e as mulheres com seu respectivo valor menos a sua respectiva média, né? E antes de começarmos a falar a respeito disso, eu vou explicar um pouco em etapas a respeito de como vamos aplicar esses cálculos, né? Primeiramente, vamos aplicar a variância de cada grupo, onde essa variância ela vai ser representada pela letra S, onde eu vou colocar aqui ao quadrado, e nesse caso eu vou colocar M, porque nesse caso eu vou fazer a variância primeiro do grupo das mulheres. E aqui a gente pode representar isso por essa forma, onde a gente tem um somatório, que no caso aqui eu já fiz, que seria esse daqui, onde temos o valor da taxa da glicemia ali, que é a incógnita das mulheres, menos a sua respectiva média, certo? E aí fazemos essa fórmula aqui, que basicamente nesse caso seria o M menos a sua média, respectiva média, e com N menos 1, sendo esse N aqui o número que representaria a quantidade de amostras, ou seja, o tanto de taxas ali que foram medidas. Número de amostras. Agora, voltando, a gente tem aqui, e quando você faz aqui esse cálculo, que no caso esse somatório aqui eu já fiz, seria 138,1 dividido nesse caso por 9, por que 9? Porque nós temos 10 amostras, menos 1 fica 9, que é o valor da fórmula. E aí, quando você faz isso, fica aproximadamente 15,34. Isso sendo representado pela variância do grupo de mulheres, onde esse S aqui é a variância. A gente aplica esses mesmos cálculos lá nos homens. Nos homens, essa variância a gente faz da mesma forma, só que no caso aqui eu vou fazer como H. Aqui são a variância das mulheres, que eu coloquei aqui em cima, representado pela letra M, onde eu fiz aqui todo o cálculo. E aqui embaixo vai ser as dos homens, então tá, que eu estou colocando pela letra H. Aplicamos a mesma coisa, porém aqui vai ser, no caso, H menos a sua média, que sendo esse H o valor das taxas de glicemia para os homens, dividindo novamente por N menos 1. E a gente substituindo esses valores, que nesse caso aqui, o 29,38 e o 15,34 são as respectivas médias, variâncias de cada grupo, e multiplicado pelo seu número de amostras menos 1, que como ambos são 10, 10 menos 1, 9. Aí a gente faz essa multiplicação e divide justamente pelo somatório dessas amostras menos 2, que no caso seria 20, menos 2, que seria 18. E aqui a gente aplicando as operações matemáticas, a gente chega no resultado que é essa variância combinada, porque esse aqui no caso vai ser a variância combinada. Ali em cima fizemos a variância de cada grupo isolado, e aqui fizemos uma variância combinada. Pois para achar a variância combinada, precisamos fazer a variância isolada primeiramente. Após a gente achar o valor da variância combinada, nós vamos agora achar o desvio padrão combinado, que basicamente o desvio padrão é a raiz da variância, né? Como já sabemos. Aqui ficaria a raiz dessa variância combinada, que vai ser a raiz de 22,36. Quando fazemos a aproximação desse valor, eu vou fazer a aproximação para 3 casas decimais, que ficaria 4,728. Porém, fazendo essa aproximação,
pelas regras ali de arredondamento, fica aproximadamente 4,73. Após a gente achar esse valor, vamos aplicar agora isso no T de student, na fórmula própria, porque depois vamos fazer uma comparação com o T tabelado. Agora vamos achar aqui o T de student, que vamos no final comparar com o T tabelado para a gente reafirmar a hipótese para saber lá se o pesquisador do enunciado estava realmente certo ou não, se isso no caso era estatisticamente relevante, né? Quando a gente faz a aplicação dos valores nessa fórmula do T de student, temos aqui que aplicamos a média dos homens, que no caso vai ser 99,4 menos a média das mulheres, que vai ser 92,7, dividido, onde vai ter a multiplicação do desvio padrão combinado, porque nós achamos aqui a variância combinada, e quando a gente tira a raiz dessa variância, a gente acha o desvio padrão combinado. Logo após acharmos esse valor, que aqui deu 4,73, fazemos aqui pela raiz dessa soma de frações que eu já coloquei aqui embaixo, que depois da gente fazer os cálculos, a gente chega nesse valor aqui, fazendo uma aproximação, né, para 3 casas decimais, que é 0,45. Quando fazemos aqui essas operações, tanto em cima como embaixo, a gente chega nesse resultado aqui, que é essa divisão, e resolvendo ela e fazendo a aproximação para 3 casas decimais, que eu vou utilizar aqui no meu caso, isso vai ficar igual aproximadamente a 3,15. Depois de achar esse T tabelado, pelo T de student, vamos agora aplicar os graus de liberdade, que vão ser representados pela letra GL. Aqui vou só representar para ficar mais fácil o entendimento. Onde fazemos igual a gente fez lá na variância combinada. A gente pega as somas dessas amostras e subtrai por 2, que a gente já sabe aqui, né? Como temos 10, 10, 20 menos 2 vai dar 18. Após isso, vamos considerar lá o nosso alfa, porque a partir dele que vamos achar nosso intervalo de confiança. Se a gente usar um alfa de 0,05, que corresponde a 5%, que é 5 sobre 100, vamos utilizar um intervalo de confiança de 95%. O intervalo de confiança, ele é extremamente importante aqui, porque a partir deles vamos aplicar em valores tabelados e vamos achar ali o valor de referência que vamos utilizar ali dentro da nossa comparação de estatística. Depois de acharmos todos esses valores, vamos aplicar na tabela, onde aqui vamos procurar a partir dos graus de liberdade e do significância, bem que foi dado para a gente 0,05, ou seja, a gente vai assumir ali um intervalo de confiança de 95%, vamos pegar esses valores, achar um T tabelado, que a partir desse T tabelado vamos comparar com o T de student para saber se essa evidência é estatisticamente relevante ou não. O T tabelado vamos marcar aqui primeiro como 18 e aqui o intervalo de confiança. Quando a gente faz aqui essa procura, essa busca, a gente acha que o nosso T tabelado vai ser exatamente esse, 2,101. A partir disso, vamos agora montar uma pequena escalazinha aqui, onde essa escala vamos ter o valor 0, e a partir disso vamos ter aqui os valores lá
do T da tabela. Aqui vai ser mais 2,101 e aqui vai ser menos 2,101. O nosso T de student que achamos ali foi 3,15. Se esse valor estiver acima ou abaixo ali das nossas referências, que no caso vai ser aqui o 2,101, a gente diz que aquele valor é diferente. Logo, se tiver aqui ou aqui, esses valores são diferentes. Diferente e diferente. E no caso aqui a gente aceita a hipótese alternativa. E se tiver dentro desse intervalo, vai ser ali, vamos considerar a hipótese nula, que no caso as médias vão ser iguais. Ou seja, estatisticamente elas são iguais, elas não são irrelevantes. Como no caso aqui, o nosso valor que escolhemos, ele está acima, se localiza aqui, que no caso é o 3,15 positivo, a gente pode afirmar que a hipótese do pesquisador está errada. Logo, a gente aqui descarta a hipótese nula, que diz que essas médias elas vão ser iguais. A gente descarta e a gente aceita a hipótese alternativa, que fala que elas são diferentes. E o que isso quer dizer na interpretação? Isso quer implicar que o pesquisador ele vai estar errado. Essa afirmação ela está incorreta, a afirmação dele, porque ele fala que apresenta taxas de glicemia, não apresenta taxas de glicemia significativas. Porém, a gente viu aqui que a gente tem uma alteração, que essas taxas aqui mudam, tanto no homem, ali entre os homens e as mulheres. Essas taxas aqui, elas não são iguais, elas têm ali médias estatisticamente diferentes, ou seja, consideráveis. A gente pode afirmar então que a gente tem uma diferença sim estatística, logo a afirmação do pesquisador está falsa. Vale ressaltar que também usamos aqui uma escala bilateral. Por que a gente utilizou uma escala bilateral nesse caso aqui, no caso do teste, né, das amostras independentes? Porque ele falava que não era significativamente estatístico. Porque se, no caso, a gente considera, então, os valores tanto iguais quanto os valores diferentes. A gente considera esse intervalo e esses dois. Quando nós consideramos esses três intervalos, a gente usa o teste bilateral, porque aí a gente vai, além dos dois diferentes, seja positivo ou negativo, a gente vai estar utilizando também um intervalo que ali é estatisticamente irrelevante. Por isso, eu estou utilizando o teste bilateral. Mas, no exemplo a seguir, utilizarei um teste unilateral para as amostras dependentes aqui, só que sendo para a direita. Nesse exemplo agora com amostras dependentes, no enunciado ele consta aqui que 8 jogadores de golfe escolhidos aleatoriamente são interrogados para fornecer seus novos placares. Depois de um mês é medida novamente a medição desses placares. Aí, nesse caso aqui, a pergunta é: existe evidência suficiente para apoiar que os jogadores podem diminuir seus placares utilizando tacos novos? Ou seja, no caso aqui vamos usar um teste unilateral para a direita, porque ele quer saber se pode aumentar, ou seja, nesse caso que vai se aumentar, apesar de estar diminuindo, que quando a gente diminui esse placar, a gente consegue aumentar a quantidade de pontos nesse caso, no contexto aqui dos jogadores, ou seja, a gente vai utilizar um teste unilateral à direita. Primeiramente aqui, como a gente já trabalha com amostras dependentes, ou seja, são grupos diferentes, são circunstâncias diferentes, na verdade, porém é o mesmo grupo com a mesma amostra, vai ser aplicado os mesmos jogadores. Quando aqui a gente faz, primeiro a gente acha a média desse grupo, onde a média desse grupo a gente é calculada pela letra D, onde eu utilizei aqui a incógnita D, mas a gente pode utilizar outra incógnita. A gente faz aqui o somatório de D e I, que no caso vai ser as incógnitas individuais sem ser ao quadrado primeiro, e multiplica por N, que é o número delas.
Como aqui no caso o somatório vai ser 13 e o N é 8, que no caso são o número ali de participantes, ou seja, o nosso número da nossa amostra, isso dá aproximadamente 1,625 quando a gente faz a aproximação para 3 casas. Após isso, a gente vai aplicar para achar ali o nosso desvio padrão combinado. Isso daqui que o DI é a nossa média, que no caso aqui tá D, mas nem sempre é representado assim. Eu coloquei por conta da incógnita, mas enfim, no caso o DI, que é a incógnita, o D realmente significa média. Após isso, a gente acha o nosso desvio padrão combinado, que basicamente vamos utilizar aqui uma formulazinha um pouco grande, porém ela não é tão difícil de ser trabalhada, onde a gente tem um somatório desse DI ao quadrado menos, vamos abrir aqui um parêntese, e o somatório de DI isolado. A esse somatório a gente vai elevar ao quadrado, não vai ser esse somatório direto não, porque a gente não fez essa tabela específica para isso. A gente vai fazer só esse somatório do DI apenas, isolado, das incógnitas isoladas sem ser ao quadrado, e depois a gente vai elevar isso, dividido por N, sobre N menos 1. Aplicando esses valores, a gente vai achar aqui que, substituindo nossos respectivos valores, a gente tem a raiz de 87 menos 13 ao quadrado, que é o somatório de DI, né? Dividido por 8, a gente bota esse parênteses porque vamos resolver ele primeiro, no caso por ordem da expressão, dividido por 7. Quando a gente faz isso, primeiro obtemos ali 87 menos 169 dividido por 8, isso em parênteses, que no caso 169 é o 13 ao quadrado, lá do somatório de DI, a gente sobre 7, que no caso é N menos 1, que é a amostra, né? Que no caso é 8 menos 1 dá 7. Fazendo aqui isso, a gente chega na raiz de 87 menos 21,13 dividido por 7, que vai dar 65,87 dividido por 7, que essa divisão, quando a gente faz, dá... que fazendo aqui a gente chega na raiz de 9,41, que aproximando para 3 casas decimais é aproximadamente 3,07. Após acharmos esse valor, a gente vai aplicar agora aqui no nosso T de student. O nosso T de student aqui, ele é um pouco diferente também. Você perceba que quando a amostra, quando ela é independente ou dependente, a gente altera as fórmulas. Altera esses valores porque a gente trabalha com amostras de grupos diferentes. No caso ali foi homens e mulheres na taxa de glicemia, no exemplo que eu usei anteriormente. E aqui a gente trabalha com antes e depois, porém é da mesma amostra. Aqui no caso é o desvio padrão, porque o desvio padrão é a raiz da variância. A variância é justamente o que já está dentro aqui. Aí aplicando no T de student, a gente tem aqui uma formulazinha, que também no caso vai ser essa média, e aqui, no caso, aqui é a nossa média amostral, populacional, na verdade, que eu vou já explicar um pouco dela. A gente vai ter aqui o desvio padrão que calculamos dividido pela raiz desse N, né? Quando a gente faz essa média aqui, no caso vai ser 1,625 menos 0. Agora eu vou explicar por que disso. Nesse caso, sempre vai ser 0, pois a gente sempre obtém a partir da hipótese nula. Essa média populacional, que é representada aqui pela letra Mi e D, né, onde eu estou agora circulando, ela sempre vai ser 0 porque a gente considera ela como sendo a partir da hipótese nula. Por isso, sempre, sempre, sempre irá ser 0. A gente faz aqui 3,07 dividido pela raiz de 8, que é justamente a raiz da nossa amostra. Após fazermos as substituições, a gente faz primeiro a efetuação dessa raiz, que aproximadamente, colocando para 3 casas decimais,
a gente acha aqui que é 2,83. E quando a gente faz a divisão desse valor por 3,07, a gente encontra 1,31. E 1,625 menos 0 dá o próprio 1,625. Quando a gente faz aqui essa divisão, a gente aproximando ali para as 3 casas decimais, a gente utiliza ali 1,24. Nós achamos. Aqui nesse caso, o intervalo de confiança vai ser aqui calculado por n menos 1, que no caso vai dar 7, né? Aí, na nossa tabela, vou até colocar de outra cor para ficar mais didático. Na tabela, a gente vai utilizar aqui 7 para um intervalo de confiança de 20%. Agora eu vou explicar o porquê. Nesse caso aqui, a gente vai ser 2 vezes o alfa. Por que 2 vezes alfa? Porque a gente está trabalhando com a mesma, apesar de ser estado diferente, a gente está trabalhando com a mesma amostra. O nosso alfa aqui, ele era de 0,10, mas como estamos trabalhando com a mesma amostra, a gente multiplica isso por 2, porque a gente não está trabalhando com amostras diferentes. E assim, quando aplicamos este valor lá na tabela, de 7 para intervalo de confiança de 20%, que aqui no caso o alfa, ele vai ser 2 vezes 10, que vai dar o 20, né? Que é o 20%. Quando a gente acha esse valor aqui na nossa tabela, indo para unilateral, unicaudal ou unilateral, é a mesma coisa sendo representado, a gente primeiramente circula o nosso valor, que no caso aqui foi 7, e aí vamos até o 90. Quando chegamos no 90, a gente acha um valor de 1,415. Quando a gente... Isso, no caso, vai ser o nosso T tabelado, que será 1,415. Agora a gente vai aplicar aqui a nossa escalinha, onde temos o 0. E nesse caso aqui, como ele quer saber apenas, a gente faz aqui normalmente aplica nos dois. Porém, como aqui ele quer saber uma média maior, a gente aplica apenas mesmo o valor aqui do 1,415 positivo. Mas se você quiser, para ficar mais didático, você pode também considerar aqui 1,415, mas nesse caso não irei considerar. E aí, agora aplicamos o nosso valor aqui do T de Student. Quando a gente vê o nosso T de Student, a gente vê que está 1,24, ou seja, ele está dentro desse intervalo aqui. Então, nesse caso aqui, porque a partir da pergunta a gente fez um teste unilateral, a gente só queria saber a partir disso, mas como deu entre no intervalo de 0 e o nosso T tabelado, a gente pode dizer que a interpretação ali, ela está errônea também, porque nesse caso a gente vai descartar a hipótese nula, a gente descarta a hipótese 1 aqui, no caso fala que as médias são diferentes, e aí a gente aceita apenas a hipótese nula, que fala que essas médias são iguais. A gente descarta essa e aceita essa. Ou seja, por mais que a gente tenha utilizado aqui o teste unilateral por conta do próprio enunciado, a interpretação aqui ela vai estar errônea. Por que ela vai estar errônea? Porque ele disse que é medido novamente, o enunciado fala que é novamente, e ele quer saber se existe evidência suficiente para apoiar que os jogadores podem diminuir. Porém, como está no mesmo intervalo, aqui está no intervalo entre 0 e o T tabelado, a gente fala que isso aqui, estatisticamente, não é significante. Ou seja, essa interpretação aqui está errônea. É a mesma coisa, utilizando tacos novos ou não, a gente acaba que chega no mesmo resultado. Ou seja,
A gente aqui afirma que isso está falso, que independente se for tacos novos ou não, o placar antigo e o novo, ele mantém o mesmo, não diminui os placares utilizando os tacos novos. E com isso, a gente encerra o nosso vídeo. Espero que tenham gostado e que tenham ficado de maneira bem didática. Qualquer coisa, podem perguntar, deixar as dúvidas nos comentários. E com isso, encerramos aqui de forma bem didática, bem rápida e sucinta a respeito do TST de Student. Tchau, tchau e bons estudos!